Então você imagina, se você não está enxergando essa imagem, não se preocupe. Imagine uma pessoa muito triste, uma pessoa muito aborrecida com a vida, muito desiludida, muito decepcionada, que não quer viver. Perdeu o sentido para a vida. Imagine essa pessoa. Imagine uma pessoa. Talvez você conheça uma pessoa assim. Talvez você esteja tendo contato com uma pessoa assim. Talvez você, uns dias atrás, semanas atrás, meses atrás, você passou por uma experiência com uma pessoa assim. Mas você sabe que essa pessoa, ela vive fisicamente. Então, que estado que ela está? Ela está no estado de morte. Esse estado de morte, nós podemos falar que é uma morte espiritual. Será, gente, que nós somos só físicos? Nós somos só físicos? Não. Nós somos só psíquicos? Todos nós sabemos que nós temos uma mente. Podemos ver a sua mente? O que você está pensando? Não, não podemos ver. Mas você está pensando, tá? Então, será que nós somos só psíquicos? Que nós somos só físicos? Fisiológicos? Ou se nós somos seres também espirituais? Nós temos um espírito. Então, quando nós falamos da morte, a morte espiritual, nós podemos associar nossa morte espiritual com a nossa mente, com a nossa morte na nossa mente, com a nossa morte no nosso sentimento. Porque vai ser a morte na nossa mente, no nosso sentimento, que vai fazer com que nós venhamos a se entregar e perder a vontade para tudo. Então a morte na mente, no sentimento, ela está ligada à nossa morte espiritual. Então sair desse estado de morte para um estado de vida. Porque a gente vai ver que é tudo um processo. É a morte mental, é a morte sentimental e a morte espiritual. É um processo. Se você pensa coisas boas, você vai ter bons sentimentos e provavelmente você vai ter boas ações. Se você pensa coisas ruins, você vai ter maus sentimentos, consequentemente você pode ter más ações. Você vai escolher um caminho de vida ou um caminho de morte, a partir da sua mente. Vamos ler em João. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Mas se você está com a mente má, pensando besteira, sentimento ruim, sentimento mau, você vai amar? Não. Você vai odiar. Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? O que é pecado? Vamos pensar? Vocês querem falar para mim o que é pecado? O que é pecado? Pensar coisas ruins não é pecado? É pecado. Tudo aquilo que você está se movendo para a destruição, para fazer mal às pessoas, é pecado. Ter maus sentimentos é pecado. E, consequentemente, você vai ter más ações. Passa a ser pecado. Então, porque o salário do pecado é morte, você passa a não ter vida mais. E não tendo vida, o que adianta você viver fisicamente? Olha que interessante. Se eu perguntar para vocês, quem quer morrer? Morrer mesmo, fisicamente. Hoje, levanta a mão. Só ela aqui do meio. Você levantou a mão, pensei que você tinha levantado. Ela está arrumando ali. Quem quer morrer amanhã?
Levanta a mão. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer fisicamente. Mas será que nós estamos preocupados com a nossa morte mental, sentimental e espiritual? Será que nós estamos preocupados com esse tipo de morte? E estamos vivendo de uma forma mecânica que não estamos preocupados com isso. Conheça as tuas obras, tem nomes de que vive, mas está morto. Mentalmente, sentimentalmente e espiritualmente. Então nós vemos a morte espiritual. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos. Então o amor está associado à vida. Quem não ama permanece na morte. Nós vemos a morte espiritual e nós vamos ver agora a morte física. Então tem dois estados. Lucas: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha que interessante que Jesus fala para uns discípulos. Um dos discípulos foram lá com Jesus e disse o seguinte: mestre, deixe primeiro. Jesus falou assim: vai lá e anuncia o reino de Deus, tal. Estava dando as direções lá, né? O que tem que ser feito. Aí, um dos discípulos falou lá: mestre, deixa primeiro sepultar o meu pai, porque o pai dele tinha acabado de morrer. Aí que Jesus respondeu para ele: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha que interessante. Deixe os mortos enterrar os mortos. Então Jesus estava falando daqueles mortos mentalmente, sentimentalmente e espiritualmente. As pessoas só estavam vivendo por viver. Você conhece alguém na sua vida que está vivendo por viver? Não estão dando verdadeiramente sentido para as suas vidas. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia que realmente você fala assim: não, isso eu estou ligando para a minha eterna vida? Tanto as coisas que você está fazendo, como a relação que você está tendo com as pessoas. Será que nós pensamos isso constantemente? Você se ligar à sua eterna vida? Porque nós não podemos desassociar a vida que eu estou tendo agora com a minha vida eterna. Não pode ser duas vidas, tem que ser uma vida só. Tem que ser uma vida só. É só continuação, só estou continuando. Então será que tudo aquilo que eu estou fazendo hoje está ligado à minha eterna vida, minha vida eterna? Ou não? Não, é separado. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa, depois quando eu morrer vai ser outra coisa. É estranho? Então você está vivendo duas vidas? Quando você morrer você vai começar do zero? Então tudo que ligares na terra será ligado no céu.